que nos diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Amém? Então, ai de mim, ai de você, ai de nós, se não anunciarmos o Evangelho. Esta é algo que nos é imposto, uma obrigação que nos é imposta. Então não é simples assim a gente simplesmente viver a nossa vida e não se preocupar com essa parte de levar o Evangelho a outras pessoas, sendo que é uma obrigação que nos foi imposta. Amém? Então eu gostaria já de deixar esta palavra para que em cima dela, com base nela, nós possamos estar aprendendo tudo quanto o Senhor tem preparado para nós na noite de hoje. Amém? Nós estamos estudando, falando acerca de um livro chamado Heróis da Fé, né? É um belo nome, é um lindo nome, Heróis da Fé. Mas o que é um herói? Os heróis que nós olhamos na atualidade, a gente vê os heróis que voam, os heróis que têm superpoderes, né? E nós nos referenciamos acerca desses homens não como heróis nesse sentido, mas heróis no sentido de serem homens de valor, homens valentes, homens fiéis, homens vencedores. Então, herói neste sentido, eles foram heróis no que tange anunciar o Evangelho de Cristo, no que tange levar a libertação e a salvação para almas que têm necessitado, né, do alcance, trabalho este que pode e deve ser executado por cada um de nós que aqui está. Às vezes a gente olha e a gente fala, mas ele foi um herói, eu não posso ser um herói. Mas se nós nos colocarmos como pessoas que somos valentes em Cristo, né, que somos fiéis em Cristo, nós seremos também vencedores, não somente no que tange a nossa vida secular, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos, mas seremos vencedores também nesta batalha de ganhar, de angariar almas para o reino de Deus. Amém? E aí eles fizeram o quê? O que diz lá em João 10:10, que é onde Jesus Cristo diz, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eles procuraram ter vida em abundância. Eles não se focaram apenas e tão somente no fato de serem salvos. E é isso que tem acontecido na atualidade. Nós recebemos pela graça de Deus a salvação, nós somos alcançados, e a partir do momento em que nós somos salvos, nós nos damos o quê? Por satisfeitos. Eu sou salvo, então se eu sou salvo, eu estou satisfeito. E isso é um mal que tem afetado o povo de Deus. Nós não devemos e nós não podemos ser conformados com o simples fato de sermos salvos. Nós devemos ter esse desejo de o que nos alcançou, alcance também as vidas que estão lá fora, que estão perecendo. Aleluia. E quantas são, inúmeras são, diversas são, né? Mas essa é uma questão que deve nascer dentro de nós, esse desejo de alcançar a cada uma delas, e que o Senhor ele possa fazer uso da minha vida e da tua vida para que possamos alcançar essas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, falando sobre heróis, nós temos aqui neste livro 20 heróis, são 20 nomes, né? 20 heróis aqui, claro que houveram inúmeros no decorrer da história, muito mais do que 20 outros mártires, mas neste livro, especificamente, fala-se de 20 heróis, né? Fala-se de 20 heróis. E desses 20 heróis, nós já falamos até aqui de 9. Na noite de hoje, nós estaremos falando do 10º herói. O primeiro herói que nós falamos foi Savonarola. Quem lembra de Savonarola? Né? O pastor Carlos nos ministrou acerca de Savonarola. Ele foi o precursor da grande reforma. Morreu aos 46 anos de idade, ali, fazendo a vontade do Senhor. Depois nós falamos de Lutero, que foi o grande reformador, o grande e muito conhecido reformador, né? Este morreu aos 63 anos de idade, também executando a obra do Senhor. Depois falamos de John Bunyan, o sonhador imortal, né? O autor do livro Peregrino, que também foi muitíssimo usado pelo Senhor. O herói de número 4, falamos sobre Jonathan Edwards, que foi o grande despertador, né? Foi o autor daquela ministração, o sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado, que surtiu um grande efeito, né? E trouxe um grande avivamento ali naquele momento. O herói de número 5, John Wesley, que foi a tocha retirada do fogo. Tremenda a história dele, muito bonita a história dele. Aprendemos de grande maneira com ele também. O herói de número 6, George Whitefield, o pregador do ar livre, né? Aquele homem que amava, ele não se limitava ao teto de uma igreja, a um templo fechado.
fechado. Ele saía para levar a palavra de Deus, ele levava para o lado de fora a palavra de Deus. O herói de número 7, David Brainerd, né, que foi o arauto aos peles vermelhas, foi aquele que se dispôs a levar a mensagem, a levar a palavra de Deus ao povo, aos indígenas, aos índios ali, né, levando ali a palavra do Senhor, ensinando acerca de algo que eles jamais tinham ouvido falar até então, e ele levou, ele inseriu Jesus Cristo ali no meio daquele povo. O herói de número 8, Guilherme Carey, né, o pai das missões modernas. Este que foi o que iniciou essas missões com base na ajuda da igreja como um todo. Ele já não era sozinho, ele já tinha o auxílio, né, da instituição para que ele pudesse sair para poder levar, fazer essa missão de pregar o evangelho lá fora. Nós temos o herói de número 9, Christian Evans, que foi o conhecido como John Bunyan de Gales. Ele também teve a sua parte, a sua parcela, a sua fatia em levar e fazer um grande trabalho evangelizando pessoas que outrora não haviam ouvido falar de Deus. E na noite de hoje nós estaremos falando de Henry Martyn. No livro está também mencionado como Henrique Martyn, mas o livro ele acabou abrasileirando, né, um pouco o nome dos heróis, mas é Henry Martyn, esse é o nome dele, e ele foi conhecido ou intitulado, podemos assim dizer, como a luz inteiramente gasta por Deus. E eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, amados, que uma coisa ela só pode ser gasta quando ela é muito usada, né? Então ele foi uma luz inteiramente gasta por Deus, ou seja, ele foi usado e muito usado a favor do reino de Deus aqui na terra, amém? Então nós vamos iniciar falando um pouco, né, sobre a história desse rapaz. O nome dele, Henry Martyn. Ele nasceu no dia 18 de fevereiro de 1781, né, na cidade de Truro. Essa cidade, ela ficava na Cornualha, que é uma península ao sul da Inglaterra, ou seja, no Reino Unido. Então ele nasceu ali naquela cidadezinha, né, naquela península chamada Cornualha. Segundo os ensinamentos, segundo os estudos, a gente verifica que quando Henry Martyn nasceu, um ano após o seu nascimento, a mãe dele veio a falecer. Então ele teve mamãe por um ano, né? Logo após ele ficaria órfão de mãe. Então ficou ele, o seu pai, e os estudos nos dizem que eles eram em 4 filhos. Ele, 3 irmãos e o seu pai. Sendo que o seu pai sofria de uma doença chamada tuberculose, né? E um pouco mais adiante o pai dele veio a falecer também, a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Pois bem, Henry Martyn, aos 7 anos de idade, entraria ali na escola primária de Truro. Aos 7 anos de idade, não era como hoje. Hoje a gente tem o prezinho, tem o maternal, tem o jardim, as crianças entram na escola muito cedo, né? Naquela época ainda era assim, ele entrava aos 7 anos de idade. Então aos 7 anos de idade ele entra ali e ele começa a estudar naquela escola primária. Dali ele passa para um colégio chamado St. John's College, em Cambridge, que hoje nós conhecemos como a Faculdade de Cambridge, ou seja, a Universidade de Cambridge, que é muito famosa, muito conceituada, né? Que é situada na Inglaterra, mais precisamente em Massachusetts, na Inglaterra. Então ali ele foi estudar. Ele entrou aos 7 anos para estudar ali em Truro e logo depois passa para esse colégio St. John's, né? Para poder continuar os seus estudos. Esse rapaz, irmãos, ele era muito aplicado, muito dedicado ao estudo, né? Henry era muito dedicado mesmo, assim, a essa parte de estudar. Era um rapaz muito estudioso. Suponho que ele não dava trabalho na escola, dado o desenvolvimento que ele teve. Ele se formou em matemática, foi um matemático sênior e foi o primeiro premiado no ano de 1801. Isso aos 20 anos de idade. Aos 20 anos de idade ele já estava formado como matemático sênior. E ele recebeu ali a premiação de o melhor da sala, o melhor de todos os alunos, aos 20 anos de idade, né? Então a gente verifica assim que ele era realmente muito aplicado. Em 1802, no ano de 1802, ele foi escolhido como fellow na sua faculdade,
O que era um filo? Hoje você vai ouvir falar acerca de pessoas que estudam em instituições, mas eles são tão aplicados que eles passam a ser usados pela direção. A própria direção da faculdade queria estar com ele, queria ter ele ali no meio do corpo. Então ele é escolhido como filo, ou seja, ele é um aluno diferenciado. Ele, além de ser aluno, ele pode receber também benefícios da faculdade. Ele tem um campo de pesquisa aberto para ele, para que ele possa pesquisar, ou seja, para que ele possa ingressar ainda mais nessa matéria que ele está estudando. Por quê? Porque isso vai gerar um benefício também para a instituição. Então ele era visto dessa forma. Ele era esse aluno diferenciado. Ele não era somente um aluno, ele era alguém que já fazia a diferença. Então isso já marcava a personalidade desse jovem. O jovem Henry Martin, ele já tinha essa personalidade de fazer a diferença, de ser especial, de trabalhar com afinco, né? Ele ainda não conhecia a Deus, ele ainda não conhecia o que seria dele no amanhã, mas ele já era dedicado. Então a gente percebe que isso já era impregnado no caráter desse rapaz, né? Então, em 1802, aos 21 anos de idade, ele foi escolhido como filo da sua faculdade. Ele era conhecido na faculdade como um aluno que não perdia tempo. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. O que é não perder tempo, né? Supõe-se que, se ele era conhecido como um aluno que não perdia tempo, ele era focado. Ele ia, ele fazia o que ele tinha que fazer e ele aproveitava o seu tempo livre para quê? Para produzir, para conhecer mais, para buscar mais, para crescer mais no conhecimento. E eu quero lançar uma pergunta nessa noite, mas eu não quero que você me responda, eu quero somente lançar a pergunta e você responde para você. Aqui diz que ele era um aluno que não perdia tempo. E nós? Nós somos alunos também, porque nós temos conhecido, nós temos aprendido, porque o Senhor tem nos levado a crescer no conhecimento. Né? Louvado seja Deus. Ele tem nos levado a crescer no conhecimento, ou seja, somos alunos em aprendizado. E nós podemos ser considerados como alunos que não perdem tempo? Ou será que nós estamos perdendo o nosso tempo? No que é que nós estamos focando? No que é que nós estamos dedicando o nosso tempo? Enquanto alunos preparados para conhecer e para aprender acerca da vontade de Deus nas nossas vidas. Pois bem, ele não perdia tempo. E aí ele se forma, ou seja, ele forma a sua licenciatura em filosofias e letra neste mesmo ano. Ele já estava formado como matemático, ele já era um matemático sênior. Nesse mesmo ano ele consegue firmar ali a sua licenciatura em filosofia e letras. Ou seja, o rapaz estudava. Ele era muitíssimo aplicado, né? Ele estudava muito. E aí ele vai... E dentro dessa formação, concluindo a sua licenciatura em Filosofia e Letras, ele parte e segue rumo ao quê? Rumo ao seu mestrado. Então ele era ali muito focado. Só que nesse meio tempo, acontece ali uma coisa que começa a tirar um pouco do foco de Henry Martin. Ou seja, tirar um pouco da motivação deste rapaz. Que é o quê? Nós falamos um pouquinho lá atrás que o pai dele já estava acometido da tuberculose, né? E não foi somente o pai dele. Essa doença ela viria a tomar conta não somente do pai dele, mas dele também e dos seus irmãos também. A família toda foi acometida pela tuberculose. E aí nesse meio tempo o pai dele morre. O pai de Henry Martin morre. Ele já era órfão de mãe. Apesar de ser um rapaz muito aplicado, muito estudioso, ele já era órfão de mãe. Agora ele perde o seu pai. Então ele perde um pouco daquele desejo de continuar. Ele perde a sua motivação. Ele perde aquela gana que ele tinha por ser alguém, né, por continuar os seus estudos, e ele tinha o desejo de ser advogado lá na frente, e aí ele começa a perder assim, aquele desejo intenso que ele tinha outrora, porque ele lutava, ele corria atrás porque ele queria aquilo, ele gostaria muito daquilo, ele queria ser bom naquilo que ele estava fazendo, e é isso que nós devemos desejar, né? Quando nós fazemos algo, talvez nós não sejamos o melhor naquilo, mas nós devemos ser o melhor que nós podemos ser naquilo, né? Talvez você olhe e você fale, mas eu não sei, eu não consigo ser o melhor nisso. Talvez você não consiga ser o melhor, mas você pode ser o seu melhor. Você pode dar o seu melhor. Você pode alcançar o seu limite, dando o melhor de si, né? Para que se faça a obra através das suas mãos. E aí ele começa a perder aquela motivação, ele começa a ficar meio triste,
E aí você percebe, né? Engraçado, uma pessoa sem motivação chega onde ele chegou. Imagina se a motivação tivesse a 1000, né? Imagina só se estivesse. Ainda assim ele concluiu e continuou seguindo rumo ao seu mestrado. Nesse meio tempo, o que acontece? Ele conhece alguém. Ele conhece um homem que se chama Charles Simeon, né? E este homem quem é? É um homem de Deus. Que Deus prepara este homem e coloca no caminho de Henry Martyn. E aí ele começa a se envolver com as coisas de Deus. Chega o momento da conversão de Henry Martyn. Henry Martyn conhece ao Senhor naquele momento, quando ele conhece aquele homem. E aí ele começa a caminhar com aquele homem, ele começa a se envolver com aquele homem e começa a estar mais com ele. E é engraçado que na biografia dele, na biografia de Henry Martyn, tem uma passagenzinha, um trechozinho que diz assim, que ele estava, num determinado dia, ele estava com vontade de ir para o bar. Diz exatamente isso na biografia. Ele tinha desejo de ir para o bar. Mas naquele dia, ele foi para ouvir um sermão de Charles Simeon. Então Deus já havia preparado isso na vida dele, né? E aí vem os impedimentos, claro, como vem na vida de cada um de nós e de todas as pessoas, quando nós estamos seguindo para fazer a vontade de Deus, ou seguindo a vontade do Senhor, começam a aparecer barreiras, começam a aparecer intempéries para te levar para um outro caminho. Mas naquele dia ele foi firme e ele falou, não, eu vou lá porque eu quero ver esse sermão. E aí ele vai e ele assiste aquele sermão, né, de Charles Simeon. E o que acontece nesse momento? Ele tem a chance de ouvir sobre a boa feitura das missões que estão sendo executadas na Índia. Aquele homem começa a ministrar e nesse sermão ele começa a falar acerca disso. E isso chama a atenção daquele rapaz. Isso chama a atenção daquele rapaz. E aí o que acontece? Ele começa a se envolver. Ele está envolvido por um desejo diferente. Ele começa a ser enredado por um desejo diferente. A motivação que outrora havia morrido por causa da morte do seu pai, por conta da morte do seu pai, começa a nascer agora na vida de Henry Martyn uma nova motivação. Ele começa a enxergar um novo desejo de viver. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele começa a enxergar que ele pode ser útil e que ele pode fazer alguma coisa. E aí ele começa a se interessar, ele começa a estudar a palavra de Deus, ele começa a se envolver com a palavra de Deus, e aí dentro de pouco tempo, este jovem já está completamente voltado aos seus estudos, está focado na leitura da palavra de Deus. E aí é engraçado que a gente para e fala assim, é engraçado como Deus teve uma obra rápido na vida desse rapaz. E a gente olha para as pessoas e fala, olha, Deus tem uma obra rápida na vida daquela pessoa. Mas eu quero te dizer nessa noite que o que Deus tem a fazer é rápido, mas é na minha vida e é na tua vida também, é rápido. Não há mais tempo da gente ficar esperando, não há mais tempo da gente ficar deixando para trás, não há mais tempo da gente ficar pensando, amanhã eu faço, amanhã eu penso, amanhã eu tento, amanhã talvez, amanhã eu vejo se eu vou fazer. Não, é rápido. O que Deus tem a realizar é rápido e ele entendeu isso. Ele entendeu que era rápido, ele entendeu que era muito rápido. E eu e você? Será que nós temos entendido que o que Deus tem a realizar é rápido? Sabe-se lá quanto tempo eu ainda tenho, quanto tempo você ainda tem para fazer o que Deus quer que nós façamos? Para a realização do que Deus tem a fazer através das minhas mãos e através das tuas mãos. É rápido, amados. É muito rápido. E aí esse jovem ele começa a se focar, ele começa a se dedicar, ele começa a buscar ali a palavra, né? Começa a ler, começa a se envolver. E aí eu quero ler juntamente com vocês. Eu estava comentando aqui com a Débora, aqui no computador é uma página, e no livro é outra página, né? No computador fala sobre, está na página 78, mas bem, vamos lá. Nós temos aqui, seu pai era franzino, e após o seu falecimento, os 4 filhos, inclusive Henrique, não tardaram a contrair a mesma enfermidade, a tuberculose. Com a morte do pai, Henrique perdeu seu intenso gosto pela matemática, e aí ele passa a se interessar grandemente pela leitura da Bíblia. Foi neste meio tempo em que ele conheceu, né, Charles Simeon. Diplomou-se com mais honras do que todos da sua classe. E aí o que acontece? Nesse envolvimento de Henry Martyn,
ele começa a buscar, e ali buscando a palavra de Deus, buscando e lendo na palavra de Deus, ele começa a desenvolver o seu relacionamento com Deus. Amados, e quando nós falamos com Deus, Deus ele fala conosco. E aí existiu um determinado momento em que ele estava ali e no seu aprofundamento, no seu estudo ali, orando, buscando e fazendo a meditação da palavra de Deus, a leitura bíblica, essa parte do livro nos diz assim: o Espírito Santo falou à sua alma: buscas grandes coisas para ti, não as busques. Acerca dos seus estudos ele testificou: alcancei o ponto mais alto que desejara, mas fiquei desapontado ao ver que tinha agarrado apenas uma sombra. Ou seja, o Senhor fez ele entender que grandes coisas ele buscava para si. E aí o Espírito Santo de Deus fala ao coração dele: não as busques, né? E aí ele vai deixando mesmo aquilo de lado, e ele entende que existe uma causa maior a qual ele deve se dedicar, que é a causa do reino de Deus. E aí ele se joga mesmo na busca, né, da palavra de Deus, no aprendizado, e ele começa a se envolver com este homem que é chamado Charles Simeon. E ele vem a se tornar o quê? Ele se torna um sacerdote da igreja anglicana. Ele vem a se tornar um sacerdote e ele começa a trabalhar juntamente com Charles Simeon, né? Ali na obra, ele está ali trabalhando na obra, focado na igreja, fazendo ali as coisas da obra de Deus. Mais na frente ele também é nomeado ali como diácono. Então ele se inteira e se entrega na obra de Deus, trabalhando e executando ali a vontade do Senhor. Mas havia uma coisa que ainda ardia dentro do coração daquele jovem, porque aquele homem, Charles Simeon, ele trabalhava especificamente acerca das missões. Ele separava as pessoas para enviar para as missões, e ele começou a desejar aquilo. Depois daquele sermão que ele escutou, quando ele ouviu aquele sermão mexeu muito com ele, e ele passa a desejar ser um daqueles. Ele passa a desejar também sair para fazer missão. Ou seja, uma ministração, uma palavra que ele ouviu mudou completamente a vida dele, voltando o coração dele para fazer a obra de Deus. E é engraçado que nós verificamos quantas ministrações, amados, nós ouvimos, quantas coisas que nós ouvimos que movem o nosso coração, né? A gente fica comovido, a gente admira, a gente deseja, a gente olha para aquilo e fala: meu Deus, que coisa linda aquela pessoa estar ali fazendo, né? Se dedicando, se doando para aquela obra. Mas ele não somente se comoveu, ele desejou também fazer aquela obra. Ele desejou fazer aquilo que aquele homem fazia. Mas é engraçado a gente tentar saber, mas de quem será que ele ouviu falar? De quem será que ele ouviu falar, né? Quem será que foi essa pessoa que motivou tanto? De quem será que foi falado nesse sermão para deixar esse homem tão motivado e tão desejoso acerca dele chegar ao ponto de querer sair e também fazer isso, e também querer fazer essa obra, né? Ele estava ouvindo ali, ele ouviu falar nada menos do que Guilherme Carey. Guilherme Carey, aquele que nós estudamos, foi aquele que saiu e foi aquele que foi fazer a obra na Índia, né? Então ele escuta, né, quando se fala de Guilherme Carey, que abriu na verdade, foi o pai das missões, que abriu o campo para poder sair para se fazer missões. Ele ouvindo isso, ele começou a se sentir motivado, e o coração dele se enchia de desejo, porque ele começava a imaginar aquelas pessoas que não têm a Cristo, que não têm salvação, que não tem jeito, que podem morrer a qualquer momento sem salvação. E aquilo começa a mover e começa a arder dentro do coração daquele jovem. Mas era uma ardência tão grande, era uma coisa que passou a dominar a vida dele. Ele passou a ser dominado pelo desejo de salvar almas. Ele era dominado por aquilo, né? Então você vê que era uma coisa que era o Espírito Santo de Deus agindo na vida dele mesmo. Era o Espírito Santo de Deus. Não era uma coisa natural, não era uma coisa humana. E um pouco mais lá na frente, o que ele faz? Depois de ter ouvido falar acerca de Guilherme Carey, aí ele vai se passando o tempo, e aí ele vai ler também sobre David Brainerd. David Brainerd, que foi o jovem, esse primeiro jovem que foi para a Índia para poder fazer missão lá. E aí ele começa a se espelhar na vida desse rapaz, né? Quem lembra
Quem se lembra aqui quando nós falamos sobre David Brainerd? Alguém lembra? Quem foi David Brainerd? O arauto, cadê? O arauto dos peles vermelhas. Fala-se que ele morreu aos 29 anos de idade. Com que doença? Alguém se lembra? Tuberculose. Tuberculose também, né? Então, David Brainerd morreu também de tuberculose. E aí ele faz o quê? Ele começa a se enxergar. Ele começa a se enxergar naquele rapaz. Foi um jovem que morreu aos 29 anos de idade, tuberculoso. E ele já estava acometido pela tuberculose. E aí ele começa a entender, aquele jovem doou a sua vida, porque o que ele entendia? Eu tenho muito pouco tempo para fazer a obra de Deus. Ele entendeu isso, David Brainerd. Eu tenho muito pouco tempo para fazer a obra de Deus. E se eu tenho pouco tempo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. E nós, eu e você, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo você tem? Talvez 20 anos, 30, 40, 50 anos, quem sabe, né? Algum dos heróis da fé aqui, se a gente for olhar aqui, John Wesley, por exemplo, morreu aos 88 anos de idade, né? Ele teve um longo percurso pela frente, mas não foi o caso de David Brainerd. Ele tinha pouquíssimo tempo para fazer a obra de Deus. E ele entendia que esse tempo precisava ser útil. E aí eu volto a falar do tempo nessa noite. Nós temos tornado o nosso tempo útil. O tempo que nós temos, ele tem sido útil para Deus. O que é que nós temos feito com as 24 horas do dia que o Senhor nos dá? São 24 horas que o Senhor nos dá no dia. E às vezes tantas são as intempéries que tomam o nosso dia, o nosso tempo, que impedem a oração, que impedem o tempo de leitura bíblica, que impedem o tempo de devocional com o Senhor, que impedem um período de adoração, que impedem um período de você louvar a Deus. Muitas são as coisas que acontecem no decorrer do nosso dia que nos impedem de fazer algo para o reino de Deus, né? Mas é necessário que a gente venha se conscientizar do que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Um rapaz tão jovem parou e pensou: eu tenho pouco tempo, eu preciso fazer algo para o reino de Deus. Que nessa noite, eu e você paremos e pensemos: eu preciso fazer algo para o reino de Deus. É necessário que nós façamos algo, porque como nós lemos no início, esta é uma missão que foi incumbida, que foi imposta a cada um de nós, é nossa obrigação, levar o Evangelho de Cristo. Amém? Pois bem, e aí, este jovem Henry Martin, olhando agora para David Brainerd, que tinha dedicado o pouco tempo que lhe restava à obra, ele começa a também sentir esse desejo. Além do desejo de fazer a vontade de Deus, além do desejo da salvação de almas, além desse desejo, ele se foca nisso. Ele quer se entregar e o pouco tempo que lhe resta, ele quer que seja dedicado à obra do Senhor. E aí a gente vai continuar aqui na leitura de uma parte do livro, onde fala acerca de quando ele começa a buscar isso. Ao ouvir o sermão sobre o estado perdido dos pagãos, foi o sermão que ele ouviu que mudou a vida dele, ele resolveu dar a sua vida como missionário. Ou seja, a partir do momento daquele sermão, ele mudou o foco, ele redirecionou a sua vida e ele colocou uma nova motivação na sua vida. A partir daquele momento, ele estaria se alistando, se inscrevendo para ser um missionário, para poder levar o Evangelho de Cristo. Ao conhecer a vida abnegada do missionário Guilherme Carey e sua grande obra na Índia, sentiu-se dirigido a trabalhar no mesmo país. Além desse desejo, ele já se direcionou: é para a Índia que eu quero ir, é na Índia que eu quero estar, né? E talvez nós, quando nós estamos, às vezes Deus fala: você vai fazer a obra, eu vou te levar para fazer a obra, a gente já pensa logo em lugares grandes, em lugares belos, e Deus vai me levar para cá, e Deus vai me levar para lá, mas o coração dele desejava a Índia, era a Índia que ele queria, esse era o desejo do coração dele. O desejo de levar a mensagem de salvação aos povos que não conheciam a Cristo tornou-se como um fogo inextinguível na sua alma, pela leitura da biografia de David Brainerd. Foi quando ele se motivou acerca do rapaz que morreu aos 29 anos. Esse missionário
partiu para a glória com a idade de 29 anos, depois de se dedicar inteiramente ao serviço da evangelização dos silvícolas na América do Norte. Henry Martin reconhecia que, como haviam sido poucos os anos da obra de David Brainerd, assim também seria com ele. Então se acendeu nele a mesma paixão de gastar-se inteiramente por Cristo no breve espaço de tempo que lhe restava. Seus sermões não consistiam em palavras de sabedoria humana, mas sempre se dirigia ao povo como um moribundo pregando aos moribundos. Ou seja, ele entendia que ele estava num estágio que aquela doença cedo ou tarde o levaria embora. Então ele se sentia um moribundo pregando a outros moribundos. E na verdade nada mais é do que a nossa realidade. Nada mais é do que a nossa realidade. Nós estamos, a qualquer tempo, nós não sabemos em que momento que o Senhor virá para mim, que o Senhor virá para você, nós não sabemos. Nós não sabemos se nos resta uma semana, se nos resta um mês, se nos resta um ano, se nos restam 20. Então a qualquer momento nós podemos ser chamados. Assim como nós, a qualquer momento podemos ser chamados, as vidas que não têm Cristo podem a qualquer momento também ser ceifadas. Essas vidas podem ser retiradas. Então é necessário que nós façamos menção de tudo quanto nós sabemos, de tudo quanto nós recebemos para essas vidas, para que nós possamos partir e para que essas vidas possam partir também salvas em Cristo. Ele tinha esse desejo. Isso é forte demais. O desejo de se gastar. O pastor Cláudio falou aqui no final do culto de domingo, né? Que ele deixou-se gastar por Cristo. Ou seja, para ser gasto tem que ser muito usado. E aí a gente fala assim: Senhor, eis-me aqui. E aí quando a gente sai da porta, a gente fala: peraí, não era bem assim, não era bem eis-me aqui, era um eis-me aqui mais ou menos, né? Mas quando nós dizemos eis-me aqui, nós estamos nos disponibilizando para a obra do Senhor. Nós estamos nos disponibilizando a sermos usados pelo Senhor. Então entenda que quando nós dizemos eis-me aqui, o Senhor, Ele está pronto para nos usar. E quando nós dizemos, nós temos que estar prontos para ser usados. Amém? E nós estamos prontos? Dizer eis-me aqui, nós dizemos, é fácil, né? Do ano passado para cá, quantas vezes eu disse eis-me aqui? Quantas vezes você disse eis-me aqui? E quantas vezes nós fizemos o que realmente o Senhor tem nos mandado fazer? Este ide, esta ministração do Evangelho a toda criatura que tem necessitado, né? O desejo de se gastar, o desejo de ser usado. Dizer eis-me aqui é fácil, mas desejar ser usado é o que é raro, né, nos dias atuais. Mas que a palavra de Deus e os ensinamentos que Ele tem nos trazido nos movam, venha trazer assim um mover mesmo dentro do nosso coração, no sentido de aumentar o nosso amor pela salvação das almas e nos levar na direção da vontade de Deus em levar a salvação para essas vidas também. Ele desejou se gastar, né, na obra de Deus. Havia um grande embaraço para Henry Martin. E aí eu quero que você entenda nessa noite que, da mesma maneira que você tem os seus problemas pessoais, que você tem a sua família, que você tem os seus desejos, que você tem os seus amores, que você tem as suas paixões, ele também tinha. Ele era jovem, ele também tinha desejo de construir uma vida. E aqui o livro diz assim: havia um grande embaraço para Henry Martin. A mãe da sua noiva, Lydia Greenfeld, não consentiria que se casasse caso ele insistisse em levá-la para o estrangeiro. Henrique amava Lídia e o seu maior desejo terrestre era estabelecer um lar e trabalhar junto com ela na seara do Senhor. Então nós verificamos que esse rapaz, ele era um jovem, ele tinha uma noiva e ele amava essa noiva. Então eu quero que você pare e pense nessa noite no seu amor. O amor que você tem por algumas pessoas, o amor que você tem, não sei se pelo seu cônjuge, pelo seu noivo, né? Pelo seu pai, pela sua mãe, por algum irmão, mas eu quero que você pare e pense nesse amor, nesse elo de ligação que é tão forte, que é tão grande. E isso passou a ser o quê? Passou a ser um embaraço para que a obra de Deus e esse desejo na vida de Henry Martin se realizasse. Passa a ser um embaraço, esse amor que ele tem por Lídia. Isso passa a ser um embaraço na vida dele. E o que eu quero que nós venhamos a entender com isso? É que muitas vezes, amados,
as pessoas que nos cercam, ou talvez o sentimento que nós temos pelas pessoas que nos cercam, às vezes nos embaraçam para fazer a obra de Deus, quando na realidade isso não nos deve embaraçar, porque nós aprendemos que a vontade de Deus, ela vem antes da nossa vontade. Oramos o Pai Nosso, vamos voltar a falar novamente da palavra que nós proferimos. Quando oramos o Pai Nosso, nós dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, seja feita a tua vontade na minha vida, assim como a tua vontade é executada nos altos céus. Nós dizemos, nós proferimos que a vontade de Deus ela seja feita nas nossas vidas, mas nós queremos colocar a nossa vontade antes da vontade dele. A vontade de Deus para a vida desse rapaz era que ele saísse em busca das almas necessitadas. E o desejo que ardia no coração dele se encontrava com a vontade de Deus. Ou seja, a vontade dele e a vontade de Deus estavam casadas aqui, através do chamado que ele tinha. Isso ardia dentro dele. Mas havia um impedimento, havia um embaraço, que era o sentimento que ele tinha por Lídia, que era o sentimento que ele tinha por esta jovem. E esse desejo que ainda trazia ele um pouquinho para esse lado, esse desejo de constituir uma família, de ter um casamento, de ter filhos, né? De construir um lar e de ter uma vida terrena. Então, amados, o que a gente precisa entender é que os planos de Deus, eles vêm antes dos nossos planos. E que nessa noite você entenda a sua posição e o tamanho da misericórdia de Deus na minha vida e na sua vida. O Senhor, Ele tem dado consentimento para mim e para você de nós conseguirmos executar as duas coisas. Porque nesta noite eu falo a um povo que tem família. Eu falo a um povo que tem família e que o Senhor não disse: abre mão da sua família para fazer a minha obra. O Senhor não tem dito isso. Antes, o Senhor tem te colocado lado a lado com a tua família. Você tem marido, você tem esposa, você tem irmão, você tem filho, você tem pessoas na sua casa que podem caminhar para a obra de Deus juntamente com você, sabe? O Senhor tem falado nesta noite a pessoas que podem fazer a obra juntamente com a sua família. Ele também desejava caminhar junto com esta jovem e fazer a obra junto com ela, mas havia ali no ministério dele uma separação. Era necessário que ele abrisse mão de estar ao lado dela para que ele pudesse realizar um feito maior. Ou seja, era necessário um sacrifício para um benefício maior. Ele abriria a mão da sua vontade, ele abriria a mão do seu desejo para que muitas e muitas e muitas almas fossem salvas. E o Senhor, Ele tem o desejo de que muitas almas sejam salvas, e Ele tem concedido a você e a mim o privilégio de alcançar almas e ao mesmo tempo desfrutar da presença e da companhia dos nossos familiares. Então que nessa noite, amados, nós possamos dar valor a tudo quanto o Senhor tem nos entregue, a tudo quanto o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Entenda nessa noite, olhe para o teu cônjuge, olhe para o teu noivo, olhe para o teu filho, olhe para a tua filha, olhe para o teu irmão, sabe? Olhe para ele e olhe o privilégio que Deus tem dado de você estar do lado dos teus familiares e fazer a obra juntamente com eles. É um grande privilégio que Deus tem dado. E o que nós temos feito com isso? Muitas das vezes o que nós temos feito? Nada. Muitas das vezes nós não fazemos, nós não nos ajuntamos com os nossos familiares, nós não nos reunimos em família. Amados, nós temos um privilégio tão grande de orar na nossa casa, com a nossa família, de ler a palavra de Deus com a nossa família, sabe? De poder adorar a Deus junto com a nossa família e esta família sair para fazer a obra de Deus junto. Isso é um privilégio gigantesco que muitos desses homens não tiveram. Este rapaz não teve. O jovem David Brainer também não teve. Ele se ausentou e ele voltou para praticamente morrer nos braços da sua noiva. O que não aconteceu com Henry. Henry, ele vence, né? Esse desejo que ele tinha, esse amor que ele tinha pela jovem Lídia, ele vence também esse amor e ele sai, porque a vontade de Deus prevaleceu na vida deste rapaz. Nós verificamos um pouquinho mais adiante na leitura. Aqui diz: Henrique amava Lídia, e o seu maior desejo terrestre era estabelecer um lar e trabalhar junto com ela na seara do Senhor. Acerca disso que ele escreveu no seu diário: continuei 1 hora a mais em oração, lutando contra o que me ligava. Ou seja, ele orava, para que Deus fizesse o desprendimento dele do que ainda segurava ele, do que ainda impedia ele de fazer a obra de Deus e a vontade de Deus. E quantas coisas, amados,
na minha vida? E quantos de nós estamos amarrados e presos sem executar o nosso chamado? Por quê? Porque é algo que nos prende. E nós nem sequer lutamos para poder se desprender dessas coisas que nos ligam, essas coisas que nos prendem. Ele orava lutando contra o que ligava. Então que nós possamos orar lutando contra o que nos amarra. O que é que nos amarra? É o trabalho. Então que nós possamos orar e lutar para que a gente venha se desligar disso. Eu vou lutar para ficar desempregado? Não. Mas vamos lutar para que o trabalho não nos impeça de fazer a obra do Senhor. Porque o Senhor, Ele abre porta para nos abençoar. E não para que o trabalho atrapalhe a obra. E não para que o trabalho cerre os teus caminhos. E não para que o trabalho te impeça de crescer e de fazer a vontade do Senhor. Alguns colocam como impedimentos os filhos, né? Então vamos orar. Orar para que Deus desligue o impedimento. Orar para Deus me tirar os meus filhos? Não. Mas orar para Deus desatar essas amarras. Porque filho não prende crente de fazer a obra do Senhor. Aprendemos aqui mesmo com heróis da fé, mães aqui que carregavam, que cuidavam de mais de 10 filhos e ainda assim ministravam o Evangelho, fazia a obra, orava, lia a palavra e levava os seus filhos conduzidos ali dentro da palavra de Deus. Ou seja, filho não impede o trabalhar de Deus na sua vida. Então que nós possamos orar pedindo ao Senhor que Ele venha desatar as amarras, o que tem impedido a gente de crescer e de fazer a obra do Senhor. O que é que nos tem impedido? Amados, é uma centena, é uma lista enorme que nós colocamos. É o trabalho, é os estudos, é o marido, é o filho, é a minha casa. A minha casa é grande, eu tenho que limpar, eu não consigo chegar. É a roupa, é a comida, é os estudos. São muitas as razões, é a enfermidade. Inúmeras são as razões que nós listamos e justificamos diante do Senhor. Olha, Senhor, é por isso que eu não faço a tua obra. Quando na realidade, nada. O que é que pode nos separar, amados, do amor de Deus? Nada. Nem a doença, nem a saúde, nem a morte. Não há absolutamente nada que nos possa separar do amor de Deus. Então não há impedimento. Este jovem, ele também amava, ele também tinha os seus desejos, ele também tinha uma enfermidade que já o estava consumindo, já havia se apoderado dele, mas isso não atrapalhou ele de fazer a obra de Deus e executar o chamado que Deus tinha na vida dele. Cada vez que ele estava perto de ganhar a vitória na sua oração, o coração se voltava para o seu ídolo, ou seja, se voltava para o seu desejo. Mas finalmente, deitei-me sentindo uma grande mágoa. Ele sofria por não conseguir se entregar logo de uma vez por todas ao chamado. Então ele se lembra de David Brainerd de novo, o qual negava a si mesmo todos os confortos da civilização, andava grandes distâncias sozinhos na floresta, passava dias com fome, depois de assim se esforçar por 5 anos, voltou para falecer tuberculoso no braço da sua noiva, Jerusa, filha de Jonathan Edwards. Por fim, Henry Martin também ganha a sua vitória, obedecendo a sua chamada para sacrificar-se em prol da salvação dos perdidos. Ou seja, ele vence a sua guerra interna, ele vence algo que tem dentro da gente. Amados, e esta guerra todos nós temos, é uma guerra que existe aqui dentro de nós. Nós lutamos, é um desejo da carne lutando contra o desejo espiritual de fazer e executar a vontade do Senhor. Mas ele foi vencedor, e como ele foi vencedor? Ele foi vencedor através da oração, orando, aí ele foi vitorioso, ele teve, a sua vocação, o seu chamado venceu, e ali ele sai para fazer a obra do Senhor, e sai para executar a vontade do Senhor. Pois bem, aí esse jovem sai, e nós verificamos que não somente esse era um impedimento, aí tem algumas outras intempéries que acabam aparecendo aí no meio do caminho. Ele gostaria de oferecer os seus serviços para a sociedade missionária da igreja, mas tinha essa questão da sua noiva, a sogra dele não ia deixar ele se casar se fosse levar a bolsa para fora. Ele vence isso, ele resolve sair, e aí o que acontece? Aparece um outro impedimento. Ali na cidade em que ele morava, acontece um problema estadual nas finanças daquela cidade. Eu não sei se foi um golpe de Estado, não sei se foi um problema político, mas diz que na área financeira houve um grande desastre que mexeu nos recursos monetários daquela cidade e mexeu também na política previdenciária daquele lugar. E o que aconteceu? Esse jovem, ele recebia uma pensão do seu pai, que era um mineiro, que havia
morrido de tuberculose, ele recebia uma pensão. E neste momento é retirado dele este benefício. Ele deixa de receber esse benefício. E agora? Ele desejava sair para fazer missão, mas ele ainda estava morando, segundo a sua biografia, diz que ele ainda morava com uma irmã solteira. Ele tinha ali ainda uma irmã solteira. E ele precisava o quê? Prover o sustento dela. Então ele não poderia viajar dentro dessas condições. E aí ele lutando, trabalhando na igreja, né? Ali juntamente com este homem que ele havia conhecido, trabalhando ali, ele consegue então ser aderido dentro daquele grupo de missionários, e ele consegue a sua capelania, ou seja, é a autorização política, social e também com recurso, ou seja, verba para que ele possa sair para fazer esta obra. Ele consegue então a sua capelania através da Companhia Britânica, né, das Índias Orientais. Ele consegue essa capelania para ele poder sair para executar esta obra. Então a irmã dele fica assistida e ele pode sair para realizar esta obra. No dia 5 de julho de 1805, esse rapaz parte, né, para a sua viagem missionária à Índia. Ele consegue vencer, ele passa por toda essa situação e ele consegue sair, embarcando para fazer a sua viagem. Preste bem atenção nessa data, 5 de julho de 1805. Ele sai para fazer esta viagem, chegando à Índia no mês de abril de 1806. Amém? Então ele sai em julho e chega em abril do ano seguinte, né, no local onde ele faria essa obra. Então eu quero que você preste bem atenção. Imagina você saindo para fazer uma viagem no mês de julho e chegando somente em abril do ano seguinte para poder fazer uma obra missionária. Olha só o desejo do coração deste jovem. Como o Espírito Santo de Deus já havia se apoderado completamente da vida deste jovem para executar a obra. E aí eu gostaria de pedir aqui a ajuda ou o pastor Cláudio, ou o irmão Zé, vem me ajudar aqui com aquele mapa bonito que a gente tem, que eu gostaria aqui de fazer menção para os irmãos, né? Do percurso da viagem dele, porque houve algo de muito interessante no percurso. Ele sai em julho de 1805 e chega em abril de 1806. Outro navio, ao afastar-se da sua pátria, Henry Martin chorou como uma criança. Contudo, nada podia desviá-lo da sua firme resolução de seguir a direção divina. Ele era um tição arrebatado do fogo e repentinamente dizia: que eu seja uma chama de fogo no serviço divino. Ele queria ser usado. Ele desejava ser usado. Pois bem, vamos lá. Aqui, amados, nós estamos no Reino Unido. Aqui no Reino Unido era onde estava a península que ele morava. Neste local aqui. Ele sai deste local e o tamanho da viagem que ele faz, eu quero que você preste bem atenção. Aqui era onde ele estava e a Índia está aqui. Vocês conseguem contemplar? A Índia está aqui. Então ele vai fazer uma viagem de navio e o tamanho da viagem, ele vai dar toda esta volta pelo Oceano Atlântico, entrando no Oceano Índico para chegar em abril de 1806 aqui na Índia. É uma viagem demasiadamente longa, né? Demasiadamente longa. Segura um pouquinho, José. E eu quero que você preste atenção nessa noite, porque às vezes o Senhor diz assim: é necessário, Deus vai lá e coloca no coração de alguém que é necessário fazer uma visita num lar, e este lar fica na esquina da nossa casa, e eu e você não queremos fazer esta visita, não queremos nos dispor a ir até a casa daquela pessoa que está necessitada de salvação, de libertação, de cura, que está necessitada da providência de Deus, né? E Deus, ele toca no coração de pessoas, e ele já tem tocado no coração de pessoas neste lugar, para fazer trabalhos acerca disso, para se locomover. E às vezes, amados, nós temos que nos locomover 1 hora, 2 horas, 3 horas que seja. Você vai sair, você vai cantar um louvor, você vai falar da palavra de Deus, você vai fazer uma oração, e você vai voltar para a tua casa com a missão cumprida, e você vai deixar a bênção de Deus dentro de um lar. E muitas das vezes eu e você não queremos fazer isso, sabe? Porque dá trabalho. Eu vou perder tempo, vai atrapalhar o meu dia, vai
vida deste rapaz, que ele fez essa viagem em julho. Conta comigo, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 9 meses ele passou em viagem para poder chegar no seu destino, o lugar onde o coração dele desejava chegar e salvar almas ali naquele lugar. Amém, irmãos? Me fala um pouquinho, mas não vai embora não, eu vou precisar de você, tá bom? Então, irmãos, é necessário, o Senhor ele tem preparado este bloco de estudo para que nós venhamos aprender com Ele, né? E nós temos aprendido. E nós temos aprendido porque dentro desses heróis que nós temos estudado, nós temos visto exemplos a seguir, exemplos os quais nós temos que seguir e exemplos que foram deixados. Ou seja, qual é o legado que nós vamos deixar para quem está nos assistindo? Então aqui houveram pessoas, no caso dele, por exemplo, ele seguiu o exemplo de homens que estão registrados aqui dentro deste livro. Ele seguiu exemplos, mas ele também foi exemplo deixado neste livro. Então ele olhou para pessoas que fizeram o que era da vontade de Deus, e isso fez nascer no coração dele a vontade de também fazer a vontade de Deus. Então que nós possamos abrir o nosso coração, porque Deus tem preparado para nós ensinamentos para que os nossos corações se tornem desejosos de fazer a vontade de Deus. E para que a gente possa enxergar que o nosso fardo tem sido muito menor e muito mais leve do que o desses homens. 9 meses de viagem para chegar naquele lugar, alcançar aquele lugar e alcançar as vidas que o coração dele desejava. E nós temos a oportunidade de ir até a esquina, de ir até a próxima rua, de ir até o bairro vizinho, para poder falar, levar o amor de Deus, a palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Nós temos esta missão, mas nós temos, não vou nem dizer nos acovardado, nós temos nos acomodado, porque isso eu acho que cabe mais como comodismo. Por quê? Porque nós estamos contentes em ser salvos. Nós não queremos a abundância, né? Nós estamos contentes em ser salvos. Então eu sou salvo, para mim está de bom tamanho. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. E aí ele segue nessa viagem, né? Algumas citações que a gente verifica aqui, estudando acerca da vida dele. Ele pregava fluentemente no dialeto hindustani, ou seja, ele lá na Índia, ele começou a falar hindu, irmãos. Ele aprendeu o dialeto deles para poder falar, para poder ministrar de modo que eles entendessem. Ou seja, a preocupação dele era levar uma linguagem clara para que eles pudessem entender o que ele estava falando, né? Às vezes a gente olha sem fazer menção ofensiva a ninguém, mas às vezes a gente olha e verifica pessoas que, dependendo do público que ela está, ela quer usar palavras, né, de alto nível teológico para pessoas ali, e na verdade a preocupação dele era usar uma linguagem que aquelas pessoas entendessem. Então é necessário a gente entender qual é o nosso público-alvo, para que a gente possa falar de modo que essas pessoas entendam. Então não adianta a gente sair para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, usando a nossa linguagem que nós usamos somente entre os crentes, né? Não adianta a gente fazer isso. É necessário que a gente leve uma linguagem clara, né? O uso de ilustrações é muito bom também, para que a gente possa fazer com que essas pessoas entendam qual é a vontade de Deus e levar o amor de Cristo até elas. Então o amor dele não era só chegar lá e despejar a palavra de Deus, mas o cuidado, o zelo de falar de modo que eles entendessem, de modo que eles pudessem absorver aquilo, né? Os estudos dizem que ele passava dias inteiros orando. E aí eu quero fazer menção novamente, primeiramente da minha vida, né? Da minha vida, em conjunto com a vida dos irmãos, porque nós não conseguimos nos dispor a orar 30 minutos quando somos convocados. Temos um grau de dificuldade enorme de chegar 30 minutos antes do culto para fazer oração. Somos convocados, olha, estejamos aqui para orar 30 minutos por esta causa específica, mas nós temos dificuldade. Eu digo nós porque eu sou a primeira pessoa a ter dificuldade. Por quê? Aquela lista que a gente já tem pronta. A gente já tem pronto, e qualquer um que perguntar, a gente já tem de pronto. Não, eu não posso por causa da minha casa, por causa do meu marido, por causa dos meus filhos, por causa da minha roupa, por causa da minha louça, por causa da minha comida, por causa da minha enfermidade, por causa da distância, por causa do meu sapato, por causa de tudo. Nós já temos uma lista prévia
moldada na nossa mente, e se alguém falar alguma coisa de bate pronto, a gente já despeja a nossa lista de impedimentos para fazer a vontade do Senhor. Mas eu quero que você nessa noite apenas e tão somente olhe para o exemplo deste rapaz jovem, com 20 e poucos anos de idade, que passava dias consecutivos orando. Mas e por que ele passava dias consecutivos orando? Porque ele entendia que a oração não era uma obrigação, não, mas era o meio certo de quebrantar os corações endurecidos e de conseguir vencer os adversários. Ou seja, nós lutamos tanto, reclamamos tanto dos corações endurecidos, e o que nós fazemos? Reclamamos, murmuramos, fazemos menção, falamos para os outros irmãos. No caso dele, ele orava, e ele entendia, dentro do coração dele, que a oração não era uma obrigação. Quando nós entendemos a oração como obrigação, eu sou obrigado a ir para orar, eu sou obrigado a falar para orar, eu sou obrigado a fazer aquela oração. E não é uma obrigação. A oração é um meio, é um veículo. A oração é um facilitador para tudo que nós queremos, desejamos e almejamos fazer acerca do mundo espiritual. Se nós queremos, desejamos ganhar almas, isso tem que ser vencido primeiramente através da oração. Se nós queremos abençoar a vida de um irmão, isso tem que ser vencido primeiramente através da oração. Se nós queremos galgar, sabe, o nosso lar, a bênção dentro do nosso lar, isso tem que ser feito primeiramente em oração. Oração, oração, oração. A oração, ela abre portas, ela é um veículo direto que te dá o acesso aos benefícios, às benfeitorias espirituais. Então o que ele tinha a realizar era uma luta grande, mas não era uma luta humana. O que ele tinha para fazer, o trabalho que ele tinha para fazer, existia uma barreira espiritual muito grande que somente poderia ser vencida através da oração. Então ele não enxergava a oração como uma obrigação. Ele orava, ele olhava para a oração como um meio, o seu meio certo, o meio de quebrantar os corações endurecidos. Então que nessa noite você possa receber esse aconselhamento deste jovem, Henry Martin. Você possa receber dele o aconselhamento e você possa entender que tem coração endurecido, mas que você pode vencer através da oração. Louvado seja Deus. Este coração ele pode ser vencido através da oração. Foram centenas de corações vencidos através da oração. Você acha que você não pode vencer um? Talvez você esteja orando por uma pessoa e você já esteja desfalecido e sem força. Senhor, eu não aguento mais, eu não posso mais, já não está dando mais. Você consegue, porque através da oração, o quebrantamento desse coração ele vai chegar. Você vai vencer através da oração. O Senhor ele vai te conceder esta condição. E ele orava muito. Ele traduziu, amados, porções da Bíblia para línguas de uma quarta parte de todos os habitantes do mundo. Você tem noção do que é isso? A quarta parte dos habitantes do mundo foram alcançados pela tradução da palavra de Deus que ele fez, que ele realizou. Ou seja, ele se deixava usar por Deus em todos os sentidos. Se ele era bom nisso, se ele era bom na leitura, se ele era bom no aprendizado, isso ele também ofertava em prol da obra do Senhor. Ou seja, Deus ele tem dado talentos a você, tem dado talentos a mim. E talvez você ache, mas eu não sou bom em orar, mas eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Deus ele tem concedido talentos a cada uma das vidas que aqui está. Use o seu talento em prol da obra de Deus. Sempre há uma maneira, sempre há um meio de você usar tudo isso que você tem de bom em prol da obra do Senhor. Ele usava e ele traduziu, para as línguas da quarta parte de todos os habitantes do mundo. O Novo Testamento, ele conseguiu traduzir o Novo Testamento em hindu, hindustão e persa também. Os evangelhos ele traduziu para o judaico-persa. Os salmos ele também passou para a língua persa. Ele conseguiu executar esse trabalho. Então foi uma coisa tremenda que ele realizou, irmãos. Foi difícil estar ali, executar esta obra, fazer esta obra. Sim, foi difícil, porque nada é fácil, É difícil imaginar o horror das trevas que esse moço sofria ali. Eram situações terríveis para poder conseguir salvar uma alma. Tem uma menção que ele faz no livro, que ele diz que ele se sentia como se ele estivesse na vizinhança do inferno. Na vizinhança do inferno. Tamanha eram as coisas horríveis que ele via naquele lugar.
Sabe, pessoas fazendo adorações a ídolos, aquelas coisas todas. Imagine você no meio de um ritual aí satânico, vamos por assim dizer, né? Aquilo era horrível. Então ele se sentia como na vizinhança do inferno, mas ele não se deixou ser vencido. Ele perseverava, ele continuava em oração, deixando-se ser gastado pela vontade de Deus, para que as almas fossem salvas. 6 anos e meio ele ficou neste trabalho. 6 anos e meio, né? Ele estava ali trabalhando na obra de Deus naquele lugar. Ele pregava, ele lia, ele traduzia, ele fazia ali tudo quanto o Senhor colocava no coração dele. Em todo o tempo, enfermo, com dificuldade, com problema de saúde, ele ficou ali, se gastando na obra de Deus. E ele trabalhou 6 anos e meio. Aos 31 anos de idade, ele veio a falecer no caminho de volta para a sua terra natal, né? O que aconteceu? Depois de 6 anos e meio fazendo este trabalho, todo esse trabalho, e ele não ficava num lugar só, ele ia de um canto para outro dentro da Índia, né? Então ele era assim muito, não era aquela pessoa que se acomodou num lugar, não, ele ia para um canto, ele ia para o outro, ele ia para o outro, ele ia para o outro, e aí ele estava numa viagem, essa foi praticamente, pode-se dizer que foi a última viagem que ele fez, que ele foi de Bombay a Bushahr, né? De Bombay a Bushahr, isso dentro da Índia. Ele foi para um local onde haveria ali uma discussão com grandes homens, e ali tinham muçulmanos, tinham judaicos, tinham armênios, e estavam ali e queriam ouvir o poder da discussão daqueles sacerdotes em inglês que estavam evangelizando ali naquele lugar. E ele vai para aquele lugar, né? Ou seja, ele não fugia do conflito, ele estava ali para defender o evangelho, e ele ia para fazer aquilo. E aí ele foi e participou daquela grande discussão, que foi até mencionada como uma disputa, né? Porque cada um quer defender o seu, e na verdade ele não defendia ele defendia o evangelho de Cristo. Ele vai para aquela discussão, e quando ele sai dali daquele lugar, saindo de lá, ele viaja ainda daquele lugar, depois daquela fatigante reunião que ele teve naquele lugar, ele sai e viaja para um lugar chamado Tabriz, né? E neste lugar ele vai levar a tradução do Novo Testamento também, e naquele lugar ele nem sequer foi recebido pelo líder que o receberia naquele lugar. Ele não quis nem ver a cara de Henry Martyn naquele lugar. Ele simplesmente falou: pega o manuscrito e me entrega. E aí ele sai daquele lugar. Mais tarde ele recebe uma carta daquele líder, reconhecendo que a tradução que ele fez estava num estilo totalmente condizente, de uma dicção fácil e simples para o povo daquele lugar, né? E que aquela tradução havia sido concluída com excelência. E ele acata aquela tradução e começa a aplicar ali naquele lugar. Então, independente, ele conseguiu adentrar com a vontade do Senhor, ainda que não de corpo presente. O trabalho que ele fez conseguia chegar através das pessoas, conseguia chegar no seu foco, no seu lugar. E aí, saindo dali, ele sai daquele lugar. Mais tarde ele recebe essa carta, né? Mas quando ele sai dali, ele já é acometido por uma febre muito alta. Essa febre muito alta tem um pequeno período de melhora, uma melhora muito pequena, né? E quando ele tem essa melhora, ele se dirige para Constantinopla, aonde dali ele seguiria para a Inglaterra, que seria a sua terra natal. E aí, ele nesta viagem, quando ele sai para ir para este lugar, é que ele acaba morrendo no meio do caminho. Então ele não chega de volta à sua cidade natal. Diferente de David Brainerd, que conseguiu chegar, né, e morrer nos braços ali da sua noiva, ele não conseguiu. 6 anos e meio depois de ter embarcado na Índia, enquanto empreendia a longa viagem, faleceu com a idade de 31 anos, separado dos irmãos, do resto da família, com a noiva esperando na Inglaterra, cercado de perseguidores, e foi enterrado num lugar desconhecido. Ou seja, longe de todas as pessoas que ele amava, da família que ainda lhe restava, né? Da noiva que ele também amava, longe de todo mundo, no meio dos seus perseguidores, numa terra distante e desconhecida, ele foi enterrado. Mas ele morreu satisfeito por estar sendo usado e estar sendo gasto na obra de Deus. E ao final de tudo isso, né,
o fim do diário dele, tudo que ele fazia ele anotava no diário, ele tinha um diário. O fim do diário dele é datado do dia 6 de outubro de 1812. E uma das últimas escritas dele foi a seguinte, irmãos. Diz assim, quando é que vão aparecer os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça? Lá, de modo algum, entrará qualquer coisa que contamine o ser humano, nenhuma maldade que faça as pessoas piores do que as bestas selvagens, nenhuma corrupção dessas que trazem a miséria da mortalidade deve ser vista e nem ouvida neste lugar. Ou seja, ele faz menção já de estar com Cristo, já estar naquele lugar onde nada é corruptível, né? Então ele fecha o seu diário fazendo menção nesta palavra. Logo depois que ele morre, alguns anos depois, ali na sua lápide, um inglês que residia em Bagdá erigiu ali um monumento em homenagem a ele, dizendo o seguinte: ao reverendo Henry Martin, um pastor e missionário inglês, servo piedoso, versado e fiel, que voltando à sua terra natal, o Senhor o chamou para a sua alegria eterna. Então esses foram os dizeres que foram colocados ali na lápide dele, né, acerca de um homem que também o conheceu e ouviu falar da história dele. Então nós verificamos que ele se deixou ser usado completamente pela obra de Deus. Ele seguiu o exemplo de pessoas que foram muito usadas por Deus. E somente aqui, antes de encerrar, 4 anos depois da sua morte, nasceu Fidelia Fisk, no sossego da Nova Inglaterra. Quando, ainda aluna da escola, leu a biografia de Henry Martin, ou seja, outrora ele leu a biografia de alguém e seguiu o exemplo. Hoje, 4 anos depois da sua morte, alguém estava lendo a biografia dele. E esta jovem, chamada Fidelia Fisk, que nasceu no sossego da Inglaterra, andou 45 quilômetros de noite, sob uma violenta tempestade de neve, para poder pedir autorização para sua mãe, que deixasse, por favor, ela ir pregar o evangelho para as mulheres persas. Ou seja, esta jovem, depois de conhecer a história dele, desejou no seu coração também fazer a mesma coisa. Ao chegar na Pérsia, ela reuniu muitas mulheres e lhe contou sobre o amor de Jesus, até que o avivamento em Oromiá tornou-se outro Pentecostes. A vida desta jovem, movida pelo exemplo dele, trouxe um grande avivamento e a conversão de muitas almas também, acerca de um bom exemplo que foi seguido de um homem que se deu para a obra de Deus. Amém, irmãos? Então agora, só para terminar, eu vou contar aqui para os irmãos. Eu falei para os irmãos que aconteceu algo de muito interessante. Irmão José, vem aqui nos ajudar para a gente fazer esse encerramento. Aconteceu algo de muito interessante na viagem dele. Enquanto ele estava nessa viagem, ele saiu daqui, ele está fazendo a sua viagem, sua longa viagem, né? Ele saiu daqui em que mês mesmo? Alguém lembra? Julho. Ele saiu no mês de julho? Saiu no mês de julho. Aí ele viajou no julho, agosto, setembro, outubro. No mês de novembro, o navio que ele está aportou-se no Brasil. Parou no Brasil. Henry Martin para e desce aqui no Brasil, em novembro do ano que ele viajava. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Quando ele desce no Brasil, ele fica admirado. Ele passou aproximadamente 15 dias em Salvador, né, Bahia, que na época era a capital do Brasil. Era a capital do Brasil nesse tempo. E tendo ele o costume de registrar tudo no seu diário, essa estadia dele no Brasil está registrada no diário dele também. Ele esteve aqui no Brasil. Então eu quero que você entenda que Henry Martin, ele tem um recado para mim e para você que somos aqui do Brasil. Amém? E aí ele desce aqui no Brasil, aí ele fica admirado. Por quê? Admirado com a idolatria que ele vê aqui dentro desse lugar. A idolatria terrível, a idolatria tremenda. A idolatria católica na cidade. E aí ele faz uma anotação, no dia 12 de novembro de 1802, quando ele estava indo viajar, ele faz uma anotação, né? Só para você entender, por que dessa idolatria toda? O Brasil foi descoberto em que ano, irmãos? 1500. Pouco depois disso, vieram quem para cá para poder tratar os índios, evangelizar os índios? Os jesuítas, né? Que estiveram aqui, os padres
abrangência católica aqui no Brasil. E aí ele faz o quê? Ele faz menção e faz essa anotação no caderno dele, no diário dele. Eu quero que você ouça o que ele escreve. Preste bem atenção no que ele diz. Que isso serve para mim e para você. Que feliz missionário será enviado para proclamar o nome de Jesus a essas regiões ocidentais? Quando será que essa linda terra se libertará da idolatria e deste cristianismo espúrio? Espúrio, irmãos, é ilegítimo, é ilícito, é não genuíno. Ou seja, ele contemplou a idolatria e ele viu um evangelho misturado que estava sendo pregado aqui no Brasil. E aí ele diz: que feliz missionário será enviado? Quem serão os felizes missionários que estarão aqui no Brasil? Né? Que estarão aí a proclamar o nome de Jesus. E aí ele coloca assim: cruzes existem nesse lugar em abundância. Mas quando que a doutrina da cruz será pregada neste lugar? Amém, irmãos? Então ele contempla uma grande idolatria, todas as cruzes que são colocadas nesse lugar. Irmão Elias, quer dizer algo? Não mudou muita coisa, não. Não mudou muita coisa. E aí ele olha, ele contempla isso e ele faz menção: quem serão os felizes missionários que serão enviados para este lugar? E é isso que eu quero falar nessa noite, e é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Os felizes missionários do Brasil estão aqui. Os felizes missionários do Brasil que ele fez menção neste comentário estão aqui. Os escolhidos pelo Senhor a ministrarem o Evangelho, a falarem do amor de Cristo. E aí o que acontece? Daquela época para cá, o que mudou? Nosso irmão Elias falou, não mudou muita coisa. A idolatria continua, né? O evangelho espúrio continua dominando o Brasil. E nós, enquanto servos do Senhor, que conhecemos o evangelho genuíno, verdadeiro, purificado, nós que conhecemos esse que é o real evangelho, o que é que nós estamos fazendo para diminuir essa idolatria? Isso foi no ano de 1802. Nós estamos no ano de 2016 e eu quero relatar para você, para a gente fazer o fechamento nessa noite, alguns tristes números. Eu quero te dizer que atualmente, quando eu ouvi uma matéria acerca disso, eu me alegrei. Quando eu ouvi dizer que 300 ateus deixam de ser ateus por dia. E eu falei: glória a Deus. Ateus deixam de ser ateus, isso é muito bom. Uma média, mundialmente falando, de 300 por dia. Mas eu me entristeci logo depois quando eu soube que o grande ganho que tem ocorrido diariamente tem sido acerca dos católicos, acerca do islamismo e acerca do hinduísmo. Eu fiz menção de 3, mas inúmeros são os segmentos religiosos, né, que têm conversões diárias e inúmeras. Pasme, eu quero que você pasme com esse número que eu vou te relatar agora. Eu estou falando de dados mundiais, tá? Não é estadual, não é a nível de um único país, eu estou falando a nível mundial. A média de conversões diárias, hoje, atualmente, ao islamismo, é de 79 mil conversões diárias ao islamismo. O hinduísmo está em segundo lugar, com 37 mil conversões diárias, isso mundialmente falando, conversões ao hinduísmo. Catolicismo, uma média de 34 mil conversões diárias. Conversões que eu digo, amados, engloba um modo geral, tanto conversões, aquela pessoa diz: eu me torno católico, ou eu me torno islâmico hoje, como também nascimentos em lares. Uma criança que nasce num lar onde o pai é islamista, a mãe também é, ele por sua vez também será. Então esse número abrange tudo isso. Então essa é a média de crescimento desta população mundial. Nós estamos falando de um número muito alto, muito alto. Henry Martin fez menção de quem seriam os fiéis missionários, os felizes missionários que tratariam de propagar a mensagem da cruz aqui dentro do Brasil. E eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida a responsabilidade de trazer a mensagem da cruz para dentro do Brasil. Hoje nós estamos no dia 19 de abril. Hoje fazem 110 dias que este ano começou. 110 dias que este ano começou. E eu quero olhar para mim, quero olhar para você. Quantas almas eu e você vimos se converter a Cristo
nesses 110 dias? Quantos? Por quantos eu trabalhei? Por quantos você trabalhou para que se convertesse? Para quantos nós temos levado o Evangelho de Cristo, amados? 110 dias. Multiplica 110 dias por este número de conversões diárias, de hinduísmo, de islamismo, de catolicismo. E o Evangelho de Cristo, amados, que ficou para que eu e você propagássemos, que ficou para nós a responsabilidade de que nós fizéssemos isso. Então que nós possamos, irmãos, que nós possamos entender a seriedade e o tamanho da nossa responsabilidade enquanto servos de Deus, né? E não olhar para esses homens, não somente de maneira longínqua, mas ele foi diferente, mas ele era, Deus tinha algo especial na vida dele, Deus tem algo especial na minha vida e na sua vida. Talvez não com o mesmo alcance que ele teve, dessa viagem tão longa à Índia, mas você pode ir até a esquina da sua casa. Você pode orar naquele lar necessitado que Deus já tem colocado no teu caminho, já tem colocado na tua vida, já tem te incomodado de ir para esse lar para orar por essa vida. Que nós possamos fazer tudo quanto o Senhor tem colocado nos nossos corações e que nós possamos, fazer parte desses que fizeram alguma coisa para melhorar o número de salvos no mundo. Uma população de mais de 7 bilhões de pessoas, onde aproximadamente 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar em Jesus. E nós de braços cruzados, nos conformando apenas e tão somente com a nossa salvação. Se coloque de pé, eu quero somente fazer menção. Quero que você abra junto comigo o livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo 36 ao 38. E após a leitura desse versículo, eu encerro esse estudo. Amém? Mateus capítulo 9, verso 36 ao 38 nos diz assim: E vendo as multidões, teve compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.